Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais, lá do nosso Instagram, Leonardo Mota M underline. A enquete dessa semana vai tratar de um assunto muito importante, muito interessante, que é o impacto das contratações aí nesse período, né, de final de 2023, algumas contratações ainda regidas pela Lei 8666 e a Lei 14.133 e o controle de aferição da despesa em virtude das novas regras da Lei 14.133. Olha só. E aí, lembrando que essa enquete, esse vídeo, e comentando essa enquete, esse tema, estará disponível ou no Instagram Leonardo Mota M underline, ou no YouTube. Quem desejar nos seguir, temos lá um canal Leonardo Mota M underline também com uma pastazinha específica para as enquetes. Então, se inscreve no nosso canal, vai lá e acompanha. E quem estiver nos encontrado no YouTube, se desejar, busca lá Leonardo Mota em underline, nosso Instagram, tem vídeos, tem conteúdo, tem jurisprudência, tem doutrina, tem cursos, tá? Aguardamos vocês lá. Pois bem, e lembrar, por último, antes de irmos para a enquete, que o que nós trazemos é o nosso comentário, tá? Justificamos, fundamentamos, trazemos em algumas enquetes a legislação, obviamente, algumas enquetes doutrina, algumas enquetes jurisprudência. Mas, logicamente, respeitamos as opiniões contrárias, tá? De acordo com a sua interpretação, de acordo com o que você estuda, sua experiência ou conhecimento. Então, vamos à nossa enquete. A nossa enquete traz o seguinte caso. O órgão realizou uma contratação por dispensa de licitação regida pela Lei 8666 no final de dezembro de 2023, com fundamento no artigo 24, inciso 1º. O serviço foi realizado em janeiro e fevereiro de 2024, com valor pago de R$ 14.500. Tá? Durante o exercício de 2024, caso surja a necessidade de contratação do mesmo serviço do ramo da atividade, caso pretenda contratar por dispensa de licitação, terá que deduzir o valor pago de R$ 14.500 do limite do inciso 1º do artigo 75 da Lei 14.133, obviamente, para saber qual o valor máximo possui para contratar. E a nossa enquete pergunta: está correta essa interpretação? Nós temos aí 39% dos colegas concordando, 39%, e 61% concordando, entendendo que não. E a nossa opinião é que sim, a regra, a análise, o controle da aferição da despesa será dessa forma. Vamos voltar para cá. Olha só, quem já é da área de licitações e contratos e que desde 2021 já vem estudando, já vem até praticando, já vem utilizando a Lei 14.133 e vem utilizando em conjunto com a Lei 8.666, sempre foi essa interpretação. A interpretação sempre foi que se eu utilizei uma contratação, a Lei 8.666, e eu, por exemplo, utilizei R$ 15.000, se eu estou fundamentado lá com base no inciso 2º do artigo 24 da Lei 8.666, onde eu teria o limite de 17.600, caso eu passe a utilizar a Lei 14.133 e, havendo a necessidade, dentro do exercício, de eu despender uma outra contratação, por meio da dispensa em razão do valor, por exemplo, com base no inciso 2º do artigo 75 da Lei 14.133, daquele objeto mesmo uma atividade, a interpretação sempre foi essa. Você tem que abater aquilo que você utilizou da lei, da sua contratação da Lei 8.666. Então, é exatamente esse caso. O que é que complica um pouco mais? É quando a contratação foi realizada. Mas nós temos que nos atentar que agora o controle da ferição pela 14.133 é com base no valor despendido da contratação. Vamos ver o que a Lei 14.133 fala. Artigo 75, é dispensável a licitação, e aí nós temos as duas hipóteses taxativas de dispensa em razão do valor, uma para a contratação hoje, em maio de 2024, estamos em maio de 2024, valor até R$ 119.812,
para contratações por dispensa em razão do valor de obras, serviços de engenharia e manutenção veicular. E o inciso 2º do artigo 75, para contratação que envolva valores inferiores a, hoje, maio de 2024, 59.906, para demais compras e demais serviços. Esses são os limites da nova lei de licitações e contratos, hoje em maio de 2024, sabendo que todos os anos esse valor vai ser alterado a partir de 1º de janeiro. E aí, olhemos, então, o controle da aferição da despesa pela Lei 14.133. Olha só. Parágrafo 1º do artigo 75. Nós temos, então, que para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 75, deste artigo, devemos ser observados primeiro, inciso 1º do parágrafo 1º, o somatório do que for despendido no exercício pela unidade gestora. Inciso 2º, somatório das despesas realizadas com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Então, olhe, deverão ser observadas as duas situações. O somatório do valor despendido, quer dizer, o valor pago no exercício pela unidade gestora daquele objeto do ramo de atividade. Se nós formos para a nossa enquete fala, o órgão contrata em dezembro, mas o valor a ser despendido referente àquela contratação está onde? Está em 2024. Então, olha só, vou deixar claro, a interpretação nossa. Nossa interpretação é que se o valor for despendido em 2024, você deverá sim abater do limite do inciso 1º do artigo 75, caso você for realizar aquela contratação do mesmo ramo de atividade, daquela contratação que você realizou com base na Lei 8.666. Por quê? Porque o recurso foi pago quando aí, olha só, janeiro e fevereiro de 2024. Tá? Então, a nossa interpretação, com base no inciso 1º do artigo 75 e parágrafo 1º do artigo 75, é que sim, o controle tem que ser feito agora. A partir do momento que eu vou utilizar a Lei 14.133, eu tenho que observar o que é que eu vou despender no exercício. Isso é planejamento, tá? Isso é planejamento, tá? E eu entendo, sim, respeitando as opiniões contrárias, inclusive aí da maioria dos colegas, que você tem que realizar esse controle, principalmente se você já tinha conhecimento que você iria despender no exercício lá com base no seu plano de contratação anual. Então, muito cuidado com relação a esse controle. Estamos aí em fase de interpretação da legislação. Esses casos aí podem acontecer para que você não tenha uma interpretação de que, por exemplo, que não é a nossa interpretação, de que, por exemplo, eu teria, mesmo agora contratando no final de dezembro de 2023, mas pagando em 2024, nós tínhamos aí 17.600 mais 59.900. Entendemos que não é essa a regra. Entendemos que você tem sim que ter esse cuidado, ter esse controle, e você tem que abater. Então, nós concordamos com 39% dos colegas que entendem que, se hoje eu tenho o limite do inciso 1º do artigo 75, R$ 119.812, eu teria que abater R$ 14.500 para eu saber qual é o valor que eu tenho para contratar por dispensa, devidamente justificável, daquele objeto do ramo de atividade. Discussão sobre o ramo de atividade nós não vamos trazer aqui, porque, a depender da sua esfera, a depender do seu órgão, você terá que definir o que é ramo de atividade, o que é objeto de mesma natureza. Na esfera federal, nós temos a Instrução Normativa 67 do Poder Executivo Federal, pelo menos os órgãos que são subordinados, que são obrigados a utilizar a Instrução Normativa 67, ela fala lá que tem uma regra de ramo de atividade relacionada ao CAT-MAT e ao CAT-SER. Mas no seu município, no seu estado, você pode entender que seja a classificação orçamentária, o elemento de despesa. O que é importante? O importante é que você tenha esse controle para evitar o fracionamento da despesa. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.